Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Para quem não me conhece, eu me chamo Arnaldo, eu sou o criador do Ateliê do Fusca e a proposta desse vídeo é falar um pouco sobre a questão da troca do sistema de ignição de platinado para ignição eletrônica. Esse é um assunto que é sempre muito polêmico e é muito debatido. E vira e mexe esse assunto vem à tona. As pessoas sempre têm essa dúvida sobre se o sistema platinado é bom, não é bom, a ignição eletrônica ela é melhor, até que ponto. Então são algumas coisas que são bem polêmicas, em parte por falta do conhecimento básico de como as coisas funcionam, certo? Então, a proposta desse vídeo é trazer um pouco dos fundamentos do sistema de ignição. Aqui o foco é para Fuscas e derivados, mas a gente pode estender esse entendimento para outros carros, tá? Antigos também. E a gente vai falar do sistema de ignição que é mais básico, o mais básico que já surgiu, certo? Então, para a gente ter um entendimento bem mais completo, qual é a proposta? Eu quero fazer uma apresentação objetiva, porém trazendo o entendimento da melhor forma possível. Então, eu vou tentar mesclar essa tarefa de uma forma que não seja uma aula cansativa, mas que seja uma aula que traga um entendimento, certo? Então, eu gostaria de começar falando o seguinte. Aqui nós temos um quadro, tá? Falando um pouco dos circuitos, tá? Então, aqui nós temos uma bateria, tá? Nós temos aqui uma chave de ignição, tá? Nós temos aqui uma bobina, nós temos aqui um distribuidor, tá? Aqui está o platinado e aqui está o condensador, tá? Esse sinalzinho aqui está um cabo de vela, tá? Levando para a vela. Esse sinalzinho aqui, para quem não sabe, é uma referência de aterramento, certo? Então, nós temos que ter um entendimento básico de como funciona o sistema de ignição, para a gente poder alcançar como que, a partir do sistema de funcionamento de um platinado, se desenvolveram os outros sistemas mais modernos, certo? Então, no sistema de ignição convencional, tá? Nós temos aqui o circuito de baixa tensão e o circuito de alta tensão. Em outros vídeos eu já trouxe algumas informações a respeito do aterramento, que é questão básica para você entender isso tudo, tá? Então, resumidamente, o que a gente tem? A eletricidade, a partir do referencial, que é a bateria, ela tem que circular por todo o veículo, tá? Então, ela sempre circula do referencial negativo para o referencial positivo, sempre buscando, saindo de um polo e voltando para o outro, tá? Basicamente, a eletricidade é isso. E ela sempre procura o caminho mais curto, certo? Então, nós temos aqui o platinado como ator principal, um dos atores principais, né? No sistema de ignição, a gente nunca pode dizer que uma peça é mais importante do que a outra, tá? Todas as peças elas têm sua importância e elas funcionam conjuntamente. Se faltar alguma, acabou, não vai funcionar direito. Então, todas elas têm tem lá suas variações, né? Cada uma cumpre uma função diferenciada, mas todas elas são muito importantes, tá? Então,
como nós sabemos que o sistema, que a eletricidade, ela tem que circular no sistema para que tudo funcione, tá? Nós temos aqui, espero que vocês estejam entendendo esse desenho, é um desenho bem básico, tá? Então nós temos aqui a circulação da corrente, da tensão, através da chave de ignição, tá? Basicamente, o que acontece? Quando você acende o seu painel, tá? Você vira a chave e você acendeu o painel. O que acontece? Você começa a fazer circular aqui os 12 volts, tá? Que vem para o 15 da bobina, o polo positivo da bobina, tá? E uma vez que o platinado esteja fechado, tá? Você tem a circulação da bateria passando pela chave de ignição, chegando no polo positivo da bobina, tá? E circulando pela bobina, passando pelo polo negativo ou pelo 1, tá? Entrando pelo circuito do condensador, chegando no platinado. Uma vez que o platinado esteja fechado, ele circula de volta para o terra, certo? Ele circula de volta a eletricidade circula de volta para o terra. Nesse momento, o que acontece, tá? Aqui a gente tem que usar um pouco de imaginação. Imagina você aí no seu carro, tá? A gente tem que usar um pouco de imaginação para entender toda essa dinâmica. Então, no momento que essa tensão está circulando aqui, tá? Na bobina, você cria um processo de criação de campo eletromagnético, certo? Então, essa bobina, ela vai como uma caixa d'água ou como um balde, ela vai encher durante um determinado período, tá? É questão de milissegundos, é muito rápido. Enquanto o platinado está fechado. Uma vez que o platinado se abre, essa criação de campo eletromagnético que promove o enchimento da bobina, ela é cortada, tá? Eu coloquei aqui isso aqui como um corte do circuito, tá? Então, uma vez que o campo é cortado, o platinado abriu, o campo eletromagnético, a circulação de corrente, de tensão, ela é cortada, o campo eletromagnético entra em colapso, tá? Então, nesse momento, você está dizendo basicamente você está dizendo para a bobina, o platinado está dizendo para a bobina, despeja toda a sua corrente, tá? Então, nesse momento, a bobina, através do secundário, ela joga toda a corrente para as velas, tá? Para promover a faísca na vela e promover a explosão no cilindro, tá? Então, aqui, através do circuito de baixa tensão, tá? Nós temos a tensão correndo pelo primário, tá? Da bobina. E uma vez que esse campo eletromagnético que foi criado nessa circulação de corrente, ele é interrompido, tá? Quer dizer, a circulação de corrente é interrompida, então o campo eletromagnético ele sofre um colapso e ele vai elevar essa tensão, que aqui era 12 volts, tá? Para na casa, pelo menos perto da casa dos 12.000 volts inicialmente. E aí nós temos o secundário gerando essa alta tensão, que vai chegar nas velas, certo? Então, basicamente, é assim que funciona um sistema de ignição, tá? Então, nós temos uma série de componentes aqui trabalhando para um objetivo comum, tá? Que é a criação
que é chegar, tá, a faísca na ponta do circuito, que é lá nas velas, para a gente ter a queima, começar com a queima da mistura dentro dos cilindros e o movimento do conjunto mecânico do motor, certo? Então, e nós estamos falando aqui de um circuito, de um motor, tá? De um circuito elétrico para um motor de 4 tempos, certo? Então, vocês devem saber que o motor de 4 tempos, ele vai ter 4 fases, tá? Então, vou nomear aqui as fases. Elas são admissão, compressão, explosão e exaustão. Vou repetir. Admissão, compressão, explosão e exaustão. Tá? Então, cada fase é uma fase muito bem definida. Tá? Então, obviamente, vocês já ouviram falar diversas vezes sobre o ponto do motor. O motor está fora do ponto. Então, está relacionado com essa questão das fases de explosão do motor. Tá? Por que o ponto é tão importante? Porque é através do ponto que você consegue fazer o sincronismo perfeito do conjunto mecânico, para que o seu motor funcione da melhor maneira possível, certo? E por definição, o motor do Fusca ou de um Hercules, tá? De um motor boxer, ele tem essa ordem de explosão. Tá? 1, 4, 3 e 2. Certo? E por que isso? Isso, por definição, tá, do fabricante, é a melhor forma do motor funcionar. Então, a partir do primeiro cilindro, nós identificamos a melhor posição do pistão na subida do pistão, tá? Para ajustar esse ponto. Tá? Ou seja, no momento que o pistão, quando você ajusta o ponto, você tá definindo o seguinte: no momento que o pistão está subindo, nós temos aí o ponto morto superior, tá? E no momento que o pistão está subindo, nós temos que definir em quantos graus antes desse pistão chegar no ponto morto superior, qual vai ser o momento em que a vela vai disparar a faísca, tá? E isso aí já prevendo um funcionamento dinâmico do motor em alta velocidade, certo? Porque automaticamente, eu já trouxe esse assunto dos avanços, né? Automaticamente, dinamicamente, esse motor funcionando, ele já vai proporcionar que essa faísca ela seja disparada no momento de alta rotação, para que o motor funcione da melhor maneira possível, tá? Então, uma vez definido esse ponto de ignição, tá? Você tem o melhor ajuste do motor, perfeito? Então, aí muita gente me pergunta, tá? Arnaldo, eu comprei o meu Fusca, ou então eu tenho um Fusca que tem um sistema de ignição que é um platinado, tá? O platinado, ele é melhor do que a ignição eletrônica? A ignição eletrônica vai ser melhor do que o platinado? Então, eu queria trazer para vocês o seguinte, tá? Todo sistema de ignição, ele tem os seus prós e os seus contras, tá? E todo sistema de ignição vai funcionar muito bem, desde que você mantenha a manutenção básica que é necessária para isso, certo? Então, no caso do platinado, o que nós temos no platinado?
vocês podem verificar, tá, que nós temos o funcionamento do platinado muito dependente de circuitos com peças com funcionamento mecânico. Então, o platinado ele funciona assim, né, abrindo e fechando. Tá? Então, é um circuito puramente de funcionamento mecânico. Então, para um platinado funcionar bem, o que depende de quê? Depende do conhecimento do ajuste perfeito, certo? Do conhecimento da manutenção básica, do conhecimento, um pouco de conhecimento de como funciona a eletricidade, para você procurar chegar o mais próximo possível do melhor funcionamento desse sistema de platinado no seu motor. Perfeito? Então, aqui é a primeira questão, o primeiro ponto que eu gostaria de chegar. O sistema de platinado ele funciona muito bem, certo? É claro, ele vai ter limitações. Tá? E quais são essas principais limitações? Essas principais limitações elas estão exatamente nessa questão do funcionamento dele puramente mecânico. Então, e como é um sistema passível de sofrer desgaste, seja através do ressaltozinho, aqui nós temos no platinado, aqui nós temos um ressaltozinho, né, de acrílico, de plástico, é um material plástico praticamente, ele sofre determinado tipo de atrito, ele sofre atrito e com o tempo ele vai desgastando, tá? Então nós temos aqui no platinado uma abertura mínima, tá? Que a abertura correta é essa abertura de 0,40 milímetros. Tá? Essa abertura ela está relacionada com o tempo que o platinado vai abrir e permanecer aberto, aberto e fechado, né? Para o carregamento da bobina. Então, tanto a bobina quanto o platinado, eles precisam funcionar, a conversa deles, ocorre uma conversa, essa conversa ela ocorre num tempo pré-estabelecido, para que o sistema possa funcionar da melhor maneira possível. Tá? Então, o erro de um funcionamento de sistema platinado ele já pode começar aqui, no ajuste do platinado e posteriormente no ajuste do ponto. Tá? E aí você pode imaginar que você vai ter uma série de problemas se o seu ponto, né, tiver mais atrasado, tiver muito adiantado, você não vai ter um motor funcionando na sincronia perfeita, que é o que a gente quer para a gente tirar o melhor funcionamento de rendimento e performance de motor, certo? Então, nesse momento, a gente consegue definir bem essa questão, que um platinado ele tem um funcionamento muito bom, desde que você tenha certos cuidados de manutenção. Tá? Por exemplo, um deles, é com o aterramento, que eu já cansei de falar de aterramento. Por que o aterramento é tão importante? Inclusive, aqui na mesa do distribuidor, nós temos uma malha de aterramento também, para você que não conhece. Tá? Por que o aterramento é tão importante? Porque essa tensão ela tem que circular. Tá? E o que promove a facilidade de circulação dessa tensão é o aterramento. Tá? E o primeiro ponto que nós temos, geralmente problemático, são nas platinas do platinado. Bem aqui nas platinas do platinado, são duas pecinhas de metal, as platinas, e geralmente com o uso, aqui passa um certo nível de corrente entre as platinas. Sempre que o platinado ele abre, ele está abrindo e você tem uma certa passagem de corrente ali, que só não é maior por causa da ação do condensador.
O condensador, assim que o platinado abre, ele funciona como se fosse uma espécie de alçapão, tá? E ao invés da corrente continuar passando pelo platinado, ela vem para cá pro condensador, buscando o aterramento, certo? Então aqui nós temos o primeiro ponto de problemático no funcionamento do platinado, que é a perfeita passagem, né, daqui da tensão. Então, nós podemos imaginar que uma vez que a gente tem alguma interrupção, na verdade, em qualquer ponto desse de aterramento, qualquer interrupção que você tenha vai te trazer problema, tá? Então, uma vez que você tenha no platinado alguma falha de passagem de corrente, aqui eu tenho um platinado, olha, você pode perceber que, né, ele faz esse movimento, né, de abertura e fechamento, tá? Então você percebe que se entre essas platinas tiver alguma espécie de sujeira ou oxidação, a tensão que circula ela vai ser interrompida, tá? Então é necessário você pelo menos ter um cuidado de periodicamente, né, semanalmente, né, pelo menos semanalmente, você dá uma limpadinha nesses contatos do platinado. Você tira a tampa do distribuidor, tá? E com uma chave de fenda, mantendo o platinado fechado, com uma chave de fenda você dobra uma lixazinha, pode ser uma lixa d'água fina, tá? E mantendo o platinado fechado, com uma chave de fenda você abre ele um pouquinho, com essa lixa dobrada você bota no meio dos contatos e você lixa, tá? E fica limpinho e o motor funciona bem, depois você confere ponto, enfim. Na verdade, né, a grande dificuldade de um funcionamento de um sistema platinado é o desconhecimento realmente técnico das pessoas em relação a como ajustar um ponto e às vezes essa pessoa não tem nem um material, tá, necessário para isso, não tem um multímetro, tá? Não tem uma pistola de ponto, tá, que seria o ideal. A maioria das pessoas não tem. E aí fica dependente de um mecânico para poder ajustar o carro da melhor forma possível. E, sinceramente, sejamos bem claros, né? Bem objetivos aqui, né? E verdadeiros. Infelizmente, muitos mecânicos não sabem nem fazer isso, tá? Então, aqui eu acho que a gente falou um pouco do calcanhar de Aquiles do funcionamento do platinado, tá? Então, ele vai ter prós e vai ter contras, certo? Os prós são, na minha opinião, a facilidade de você fazer essa manutenção, tá? Para quem conhece, para quem entende um pouco, passa a entender, fica muito fácil, tá? Então, entra a facilidade de fazer a manutenção, o baixo custo, tá, da manutenção também. E se você tiver em algum momento de aperto, às vezes o carro cortou a ignição, você está no meio da rua, você tem condições, com as mínimas ferramentas e o mínimo material na mão, você tem condições de fazer alguns testes lá e colocar o carro para funcionar de novo, tá? Então, na minha humilde opinião, esses são os grandes pontos fortes do funcionamento do platinado, tá? Tem muita gente que, infelizmente, não tem esse conhecimento, por isso sofre muito, tá? Mas eu gostaria de deixar frisado aqui que é por pura falta de conhecimento de como funciona, certo? E aí eu gosto de sempre trazer essa noção para as pessoas de quem aprende não depende, tá? Então, conhecimento é poder. Então, se você tem conhecimento, você está
anos-luz à frente das pessoas que não têm. Então, fica aí uma dica para você, tá? Aprender nunca é demais, sempre é importante. Então, eu gostaria de, posto isso, tá? Em relação ao platinado, eu gostaria de falar um pouco da ignição eletrônica, certo? A ignição eletrônica, tá? Ela é naturalmente uma evolução do sistema convencional, que é o platinado. Então, a ignição eletrônica, ela traz todo esse conceito aqui que eu trouxe para vocês, tá? Todo esse conceito está presente no funcionamento de uma ignição eletrônica. E qual é a diferença fundamental de uma ignição eletrônica para um sistema de platinado? A ignição eletrônica, como o nome já diz, ela traz circuitos eletrônicos, ela traz um circuito eletrônico, tá? Em substituição ao funcionamento dos circuitos mecânicos. Então, é claro que a gente tem um salto aí, um salto de funcionamento, um salto de eficiência, certo? Porque você deixa de contar com um funcionamento puramente mecânico de um platinado e você passa a contar com o funcionamento eletrônico de um circuito de transistores, tá? Diodos, enfim. Então você passa a ter aqui, tá? Na ignição eletrônica, você elimina o funcionamento do platinado e do condensador e entra o módulo de ignição, que são aquelas caixinhas que vocês conhecem. Módulo de ignição de 6 pinos, que é aquela caixa quadradona mais antiga, lançada nos primeiros sistemas de ignição da Volkswagen, né? Módulos da Bosch. Tem muitos módulos genéricos também, tá? Mas basicamente, para a gente diferenciar, eles são de 6 pinos ou de 7 pinos, que são os mais modernos. Então, o módulo de ignição de 6 pinos, a gente conhece ele como sendo um sistema indutivo, tá? E o módulo de 7 pinos, a gente conhece ele como sendo o sistema de ignição, sistema Hall, tá? Eles têm alguma diferença entre eles, tá? Como a gente está falando aqui de uma linha evolutiva, tá? Após o platinado, a gente vem com o sistema de ignição Hall, indutiva, 6 pinos. Em seguida, a gente vem com o sistema de ignição Hall, certo? Que vai trazer um funcionamento mais linear do sistema de ignição em relação ao funcionamento do motor, tá? E a gente pode também colocar aí nesse bolo também uma ignição que surgiu mais recentemente, tá? É conhecida como Hot Spark. Também é uma ignição que é mais voltada a eliminação mesmo, né? do platinado e do condensador, tá? Tendo como objetivo você ter o funcionamento mais linear do sistema, deixando de depender de um sistema mecânico, tá? Então, as ignições eletrônicas, elas vão trazer basicamente todo esse funcionamento que eu já mostrei aqui. Isso aqui não muda, essa dinâmica aqui de circulação de corrente não muda, tá? Ela permanece a mesma. Sendo que a ignição eletrônica vai trazer o funcionamento desses circuitos eletrônicos conversando com a bobina, geralmente num tempo menor, porque uma vez que você tem um sistema de ignição, você consegue dinamizar o funcionamento desse sistema, tá? Diminuindo o tempo de carga da bobina
e também utilizando bobinas mais potentes, tá? Melhorando a questão da corrente que circula no sistema e na consequente formação de uma faísca melhor, tá? Então você tem a proposta que um sistema de ignição eletrônico ele te traga uma queima melhor de combustível na câmara de combustão, tá? Basicamente é isso. Então nós temos uma evolução de um sistema mecânico para um sistema eletrônico, tá? Então essa já é uma das vantagens da ignição eletrônica em relação ao platinado. A segunda vantagem, eu já citei aqui também, você tem condições de usar uma bobina de alta tensão, tá? Você tem condições e, consequentemente, você vai ter condições de implementar um sistema, digamos assim, mais robusto, tá? Que vai poder te proporcionar uma queima melhor de combustível. Mas veja bem, isso por si só não garante que você vai ter o melhor funcionamento, tá? Por quê? Porque você, na hora de instalar o sistema de ignição eletrônica, você também tem que respeitar, tá? Um bom ajuste do seu sistema, do seu ponto, principalmente, tá? Não adianta nada você chegar lá, instalar o sistema de ignição eletrônica no seu carro se você não conseguir ajustar o ponto. Ou chega lá, ajusta de ouvido, enfim. O carro pode ficar uma porcaria. Ou então, você pode você pode instalar um sistema de ignição eletrônico usando uma bobina que é errada para aquele módulo. Tá? Eu já abordei esse assunto aqui. Eu tenho um texto no meu blog, para quem não conhece. Meu blog é no WordPress, atelierodofusca.wordpress.com. Eu tenho lá alguns textos e tem um texto lá que eu falo a respeito do uso da bobina, tá? Que é um pecado capital que as pessoas cometem em busca de um melhor funcionamento do carro. Então, para quem não sabe, se você ainda não viu, eu sugiro que você dê uma olhada lá no blog para você entender melhor do que eu estou falando, tá? Então, aqui, quando você precisa ter um entendimento que quando você vai fazer a instalação de um módulo de ignição, você precisa adotar um módulo e uma bobina que seja compatível com esse módulo. Infelizmente, muitas pessoas não sabem disso. E isso é fruto de muita dor de cabeça, tá? E esse casamento tem que ser o casamento perfeito, porque você já começa daí. Você vai escolher o sistema, tá? A bobina perfeita para o módulo perfeito, tá? Você escolhe o sistema que você quer e você vai ter que usar a bobina correta para aquele sistema. Para que você não tenha nenhum problema de funcionamento. Por quê? Basicamente, tá? Se você instalar um módulo, tá? Então aqui, olha, a gente tem que ter noção, a gente tem que ter, basicamente, para a gente entender, tá? Basicamente é assim, um sistema de ignição, no sistema de ignição existe uma conversa, tá? Entre o sistema de start, tá? Pode ser o platinado ou pode ser o módulo de ignição, que é o sistema de comando também, né? Podemos entender como sistema de comando, o platinado ou o módulo de ignição. Então, esse sistema de comando, ele precisa conversar com a bobina. Eles têm que falar a mesma língua, tá? Basicamente é isso. Então, essa questão aqui no caso do platinado, nós temos o platinado abrindo e fechando enquanto ele abre e fecha em determinado tempo, tá? Aqui no caso são 6 milissegundos aproximadamente, tá? Enquanto ele abre e fecha, ele está dizendo para a bobina, carrega e descarrega, carrega e descarrega.
Então, essa bobina, e toda bobina tem isso, essa bobina ela sempre é programada para funcionar em determinado tempo de carga e descarga, tá? Isso também é conhecido tecnicamente como tempo de duel, tá? É o tempo programado de funcionamento do sistema. E esse tempo ele vai dizer o quê? Ele vai dizer o quanto de performance essa bobina alcança, tá? Então, por exemplo, uma bobina de ignição de platinado, ela tem geralmente em média 6 a 8 milissegundos de funcionamento, tá? Uma bobina de sistema de ignição eletrônica, um módulo de ignição, ele vai proporcionar que você use uma bobina com menor tempo de recarga, tá? Então você consegue fazer essa recarga da bobina, ou seja, a conversa entre o módulo e a bobina, ela é feita em menor tempo. Então o módulo ele consegue chavear essa bobina num tempo menor. E a bobina correta, ela responde o módulo no tempo exato, certo? O uso de uma bobina inadequada, de uma bobina diferente, vai acarretar o quê? Eles não vão conversar na mesma linguagem, no mesmo tempo. Então, daí você tem problemas de funcionamento diversos. Sobrecarga, derretimento da bobina, queima do módulo e por aí vai, certo? Então, esse seria um ponto negativo do uso de uma ignição eletrônica, certo? Então, você precisa saber o que você quer, precisa entender o que você quer, tá? E precisa entender qual é a aplicação, tá? Da bobina certa, por que da bobina certa e por que do módulo certo. Isso é muito importante, tá? Então, nós falamos um pouco aqui do funcionamento do sistema de ignição convencional e do funcionamento do sistema de ignição eletrônico, tá? E quais são os pontos positivos do sistema de ignição eletrônico? Eu já abordei aqui, tá? Você vai ter um funcionamento mais estável e linear do motor, tá? Você tem a possibilidade de trazer um sistema de ignição que te proporcione uma queima melhor do seu motor através de uma bobina de maior capacidade, tá? De maior potência, certo? Uma vez que você substituir um conjunto mecânico por um conjunto que funciona eletronicamente, você deixa de se preocupar com essa questão da manutenção. Então, muita gente diz assim, é um saco ficar mexendo no platinado, ajustando o ponto. Então, eu boto um sistema de ignição eletrônica e eu acabo com isso. Também, para quem pensa dessa maneira, é menos uma dor de cabeça, tá? E qual seria o ponto negativo de um sistema de ignição eletrônico, tá? O primeiro ponto aqui também, um dos pontos eu já trouxe, que é a questão de você usar uma bobina errada para um módulo errado, quer dizer, você juntar um módulo com a bobina errada, certo? Um dos dois que não seja, se eles forem compatíveis, você vai ter problema. Uma hora ou outra você vai ter problema, tá? Então, esse é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto é que esse sistema ele não está livre de problemas de funcionamento, tá? Por exemplo, se você tiver um problema em um módulo de ignição, e isso pode acontecer, tá? Algum componente interno do módulo queimar ou passar a funcionar de forma inadequada,
você pode ter uma série de problemas. E em relação a isso, o diagnóstico ele é mais difícil, tá? E, por exemplo, se você tiver com o seu carro na estrada, andando com o carro na rua, em qualquer circunstância, se der um problema, é muito difícil de você resolver, tá? A não ser que você tenha um outro módulo de ignição à mão, uma bobina para você fazer um teste, ou um outro módulo de ignição para você fazer essa substituição para você voltar com o funcionamento normal do carro, tá? Ou então, tá? Tem muita gente que isso inclusive é um conselho dos mais antigos, tá? Quando você substitui o seu sistema aplatinado, você manter esse seu distribuidor de platinado no carro, para que no caso de defeito no módulo, você substitua. Você coloque de volta o platinado e aí você liga o carro e vai embora, entendeu? Então você vê que são coisas que assim não dá para você dizer que é muito melhor, é muito pior. Não, pelo menos no meu entendimento eu não penso assim, tá? Eu penso que todos eles têm seus prós e seus contras, tá? E todos vão funcionar muito bem na medida que você conhece aquilo com que você está trabalhando, o que você está fazendo. E na medida também que você consegue trabalhar de forma a tirar a melhor performance de cada sistema. Isso também é muito importante. Então, se você tem um sistema de ignição eletrônica no seu carro, você está na rua, ele deu pau, deu problema, você não tem uma caixinha de ignição, meu amigo, não tem um distribuidor platinado para você substituir, meu amigo, é só guincho, ok? E no momento dessa substituição, tá? Você quer substituir, eu quero substituir, cheguei à conclusão que eu não quero mais, ou quero experimentar, meu platinado funciona muito bem, nunca me deu dor de cabeça, mas eu quero experimentar uma ignição eletrônica, certo? Muita gente também me pergunta, vale a pena eu comprar uma ignição eletrônica recondicionada, usada, original, chinês? Tem muita coisa chinesa aparecendo aí no mercado, tá? Tem muito kit de ignição chinesa aparecendo no mercado. E a minha opinião particular sobre isso é o seguinte, tá? Eu prefiro o uso de um sistema de ignição recondicionado, tá? Mais original do que um sistema de ignição chinês. E eu vou tentar aqui explicar o porquê porque é importante, porque existe essa diferenciação e porque isso pode, de certa forma, definir também o bom funcionamento do seu carro ou não, tá? Então, quando o projeto de um sistema automotivo ele é desenhado, uma das coisas que é definido é a questão da curva de avanço do sistema de ignição. Eu já falei um pouco disso nos vídeos que eu tenho no canal, tá? Então, a curva de avanço é importante porque ela define todo o desenho do funcionamento do motor, tá? Uma curiosidade também que talvez a maioria das pessoas não saiba é que eu falei também num vídeo anterior a respeito das curvas de avanço, de ignição, do uso de distribuidores diferentes, tá? De tampa baixa, de tampa alta, avanço a vácuo, avanço centrífugo e das cápsulas de avanço, tá? E uma coisa que as pessoas também desconhecem é que existem cápsulas de avanço a vácuo diferenciadas, tá? Dependendo do tipo de ignição que você usa no seu carro. Então, as coisas elas são bem mais complexas, apesar da gente estar falando de um sistema de ignição convencional, tá?
as coisas são bem mais complexas do que a gente pode inicialmente conseguir enxergar, tá? Então, um sistema de ignição original, seja ele platinado ou seja ele migrando para uma ignição eletrônica, ele vai trazer esses elementos de curva de avanço definidos pelo fabricante, certo? Então isso é muito importante, a gente ter essa informação. E isso aplicado ao seu carro, você tem um funcionamento mais ou menos ali controlado, tá? É um funcionamento que vai te trazer, não vai te trazer grandes perdas na hora de você fazer essa migração, tá? E ao passo que uma ignição eletrônica chinesa, eles não estão muito preocupados com isso, tá? Inclusive, tem muitos relatos de pessoas que têm uma série de problemas de acerto de ponto, enfim. Sinceramente, eu não sei até que ponto isso pode piorar, ou isso melhorou ou piorou com o tempo, certo? Um sistema chinês vai funcionar? Vai funcionar. Vai funcionar. Mas o que compromete de performance e de funcionamento do motor realmente é uma coisa assim, é só botando e fazendo teste na bancada. Mas uma coisa é certa, tá? Um sistema de ignição chinês, ele não está preocupado com a curva de avanço original do motor, tá? Nem para o avanço a vácuo, nem para o avanço centrífugo, tá? Então isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente na hora de fazer esse tipo de substituição. Então, o que eu queria trazer aqui era isso. Era uma noção de como as coisas funcionam, tá? Os prós e os contras de um em relação ao outro, tá? Eu não estou aqui exatamente para dizer que é melhor ou que é pior, tá? Simplesmente eu gostaria de trazer essa noção de como né, a comparação entre um e o outro, tá? Uma ignição platinada vai funcionar bem? Vai funcionar super bem. Uma ignição eletrônica vai funcionar bem? Vai funcionar bem. Uma ignição chinesa vai funcionar? Vai funcionar também, entendeu? Mas o recado mesmo que eu gostaria de deixar aqui com esse vídeo é o seguinte: sempre é possível você melhorar, sempre é possível você mergulhar nesse universo e procurar as melhores informações, tá? E as melhores práticas para você tirar o melhor funcionamento de cada sistema, certo? Porque cada sistema vai ter as suas peculiaridades. Cada sistema vai te trazer algo diferente, entendeu? E cada sistema vai estar mais ou menos alinhado com aquilo que a pessoa pretende para o seu carro ou não. Aquela pessoa que quer manter o carro original, um platinado vai atender super bem e vai funcionar super bem, desde que você mantenha a manutenção devida desse sistema, obedecendo todos os princípios que nós já conversamos aqui ao longo de algum tempo, tá? E são princípios básicos, tá? Assim como na vida, nós devemos seguir princípios básicos para a nossa vida funcionar bem. Num sistema automotivo, numa máquina, isso também é verdade, tá? Então, no momento da concepção de um sistema, você define princípios em cima dos quais esse sistema vai funcionar da melhor maneira possível, tá? E esses princípios básicos, eles dizem em relação ao quê? A questão do aterramento, funcionamento da circulação de corrente no sistema,
né? o bitolas de fio, né? O funcionamento do seu sistema de recarga, né? O bom funcionamento de todo o sistema em relação a você manter a sua bateria funcionando bem, um bom sistema de recarga da sua bateria, a escolha e aí finalizando, né, com a escolha do melhor sistema de ignição, que pode ser um platinado, para quem não vê problema em usar o platinado, como eu não vejo problema em usar um platinado, ou um sistema de ignição eletrônica, tá? Eu também, como eu falei aqui no início, é uma evolução do sistema convencional, que é o platinado, tá? E traz inúmeros benefícios, tá? Em relação ao platinado, tendo também os seus prós e os seus contras, tá? Então aqui eu queria que vocês entendessem que eu não estou nem contra, nem a favor de nenhum sistema. Eu gostaria aqui de conseguir fazer essa explanação, trazendo de fato o que é importante nessa discussão, como cada sistema funciona e o que a gente pode tirar de melhor no final das contas, entendeu? Então, eu gostaria de deixar esse recado. Espero que eu tenha conseguido, de alguma maneira, tirar as dúvidas mais básicas e principais com essa explicação aqui, tá? E eu acho que dessa forma eu consegui, pelo menos dentro da proposta, tá? Dentro da proposta que eu trouxe aqui, trazer os prós e os contras de cada sistema, tá? E mostrar que principalmente a diferença principal, né? Que o platinado é um sistema mecânico, tá? Então ele precisa de cuidados especiais, tá? Ele precisa de uma manutenção especial para você tirar o melhor dele, o melhor do funcionamento, tá? E a ignição eletrônica é um sistema de ignição que funciona através de sinais eletrônicos. E isso vai te dar o quê? Vai te dar um funcionamento mais linear do seu sistema de ignição, tá? E vai te proporcionar que você tenha menos falhas, enfim. Mas cada sistema é um sistema que é dentro da proposta de uso, vai ser o sistema ideal para aquela proposta de uso, com certeza, certo? Então, eu não estou aqui fazendo partidarismo, mas sim procurando trazer esse universo de informação que vocês puderam perceber, né? O universo de informação que tem por trás do simples uso de um platinado, entendeu? Então, eu acho que chega de papo, né? Para o momento, eu acho que tá de bom tamanho essa nossa conversa aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? E espero comentários. Comenta aí embaixo do vídeo, tá? Para a gente fazer um debate a respeito disso e, posteriormente, poder trazer outras discussões a respeito. Ok? Agradeço aí a atenção e desejo tudo de bom para todos nós. Valeu!